Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cantaremos a tua bondade para sempre, Senhor. Oh, aleluia. Tu és bom, tu és bom. Tu és fiel, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, de receber toda a glória. Oh, nós te exaltamos nessa noite. Nós dizemos que o Senhor tem primazia no nosso coração, que o Senhor é primordial em nossas vidas, que o Senhor é prioridade em nosso coração, Senhor. A tua palavra está acima de toda a terra e todos os céus. E é nela que nos agarramos nessa noite. É nela que nos agarramos nessa noite. É nela que nos seguramos nessa noite. Porque a tua palavra traz luz. A tua palavra traz segurança. A tua palavra traz certeza, confiança. Oh, nós recebemos da mão do Senhor nesta noite. Recebemos da mão do Senhor nesta noite. Recebemos da mão do Senhor nessa noite. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito já agindo em nosso meio, já inundando corações nessa noite. Obrigado, Senhor. Abregendele franti chipravandele vraso corremassetera. Charabasire le brogara le freide dici che te le broso corabasha rabarasa. Arogonde le fariesce barabasiero gora massanda le vrande le frescia. Oh, nós te amamos, Pai, nós te amamos, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Pessoal, bom trabalho, muito obrigada. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Aleluia. Boa noite, irmãos. Você está aqui nessa noite? Amém. Quem tem estado conosco desde a quinta-feira na conferência, deixa eu ver sua mão. Várias pessoas. O resto de vocês, onde é que vocês estavam, hein? Perderam uma grande oportunidade, amém? De estar juntos, de orarmos juntos. Quantos podem testemunhar que tem sido dias gloriosos aqui? Pode ser que naturalmente falando você não entenda, né, tudo que tem acontecido no reino do Espírito, mas o fato de você não entender não te desqualifica para receber. Amém? Ou seja, mesmo você não entendendo naturalmente, mentalmente as coisas e as ondas do Espírito Santo em um culto, você pode receber de Deus sem entender naturalmente falando. Amém? Porque tudo que fazemos é pela fé. Amém? Nós oramos pela fé. Nós oramos em línguas pela fé. Nós fazemos expressões inclinados pelo Espírito Santo e é pela fé. Ou seja, coisas foram depositadas aqui desde quinta-feira. Vou repetir porque eu acho que você não está muito convencido disso. Deixa eu tirar isso daqui da minha frente, porque senão eu posso causar um tumulto aqui grande, você não vai querer. Eu disse, Deus depositou e tem depositado coisas tremendas aqui na sua vida desde quinta-feira. Aleluia. Nem todas as coisas você entendeu, mas você pode receber todas as coisas que aconteceram pela fé. Amém? Talvez semanas a partir de agora, daqui a alguns meses ou até antes do final do ano terminar, você pode de repente ser surpreendido com alguma coisa.
E você vai dizer, rapaz, e não é mesmo que estavam falando comigo aquela vez? Rapaz, não era mesmo por causa daquela atmosfera que eu mergulhei e coisas agora extraordinárias estão começando a acontecer. Sabe, queridos, nós nunca devemos diminuir a importância de conferências de oração como essas. Amém? E como eu falei no primeiro dia, conferência de oração não são só para as mulheres da igreja, muito menos para as senhorinhas, não é, que estão aposentadas na igreja. Nada contra mulheres orar e nada contra as aposentadas. Mas Deus chamou todo o corpo de Cristo para estar orando. Homens de Deus se levantando neste tempo, nesta estação, amém? Como exemplos de homens de oração. Porque Deus conta com a autoridade dos homens para avançar no seu reino, amém? E por último, né, hoje à noite, o Senhor depositou algo no meu coração e nós vamos ousar a seguir os direcionamentos do Espírito Santo, amém? Diga para o seu vizinho aí, fala assim, vizinho, se libere, porque eu vou me liberar, eu vou seguir as inclinações do Espírito Santo, porque vizinho, você não é carnal, você é espiritual. Aleluia. Amém, queridos. Sabe, nós somos uma espécie de João Batista nesses nossos dias, né? Nós somos uma espécie de João Batista, assim como João Batista, a Bíblia diz que ele veio preparando o caminho do Senhor para a primeira vinda de Jesus. A igreja, é lógico que nas suas devidas proporções, claro, porque João Batista foi o último profeta do Velho Testamento, não é? E a igreja, ela é uma igreja gloriosa, uma igreja nascida de novo, uma igreja debaixo da graça, da luz e da verdade, né? Nós temos todos os privilégios que a nova aliança pode nos proporcionar, mas dentro das devidas proporções, a igreja de Cristo na terra é um tipo, é uma tipologia de um João Batista. Porque assim como no passado João Batista preparava o caminho do Senhor, ou seja, ele preparava o coração das pessoas para o reino de Deus que estava chegando, para a primeira vinda de Jesus, Jesus Cristo, o próprio Senhor, nos levantou como seu corpo aqui na terra. E nós hoje somos aqueles que vamos preparar o caminho do Senhor. Porque quando sabem, Jesus ele está voltando. Ele vai voltar, amém? A Bíblia fala de uma primeira vinda de Cristo que já aconteceu. Veio como um cordeirinho, veio como uma ovelha, né, muda, indo para o matadouro. Ele veio como sacrifício, mas a Bíblia também fala da segunda vinda de Cristo, que não será mais como um cordeirinho, não será mais como uma ovelhinha muda, mas virá o leão da tribo de Judá, virá este grande rei, glorioso em majestade, para julgar toda a terra, amém? Então, assim como Jesus veio uma primeira vez, e havia ali uma preparação do próprio Espírito de Deus, usando a vida de João Batista, para preparar o coração das pessoas, para receber deste reino de Deus que estava chegando, eu quero te dizer, Deus levantou a igreja, para agora nós prepararmos o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. E que caminho é esse, Shirla? É o coração das pessoas, amém? É nós prepararmos, anunciarmos a respeito da vinda de Cristo, é anunciarmos e prepararmos o coração das pessoas para o reino de Deus que está para ser constituído na terra de uma forma literal, de uma forma extraordinária e de uma forma plena. Amém? E sabe, quando nós reconhecemos e sabemos que nós somos essa espécie de João Batista nesses nossos dias, nós precisamos entender, queridos, que tudo isso que nós vamos fazer, ou tudo aquilo que João fazia, não é preparando o caminho do Senhor, a igreja hoje também faz, preparando o coração das pessoas para o reino de Deus. Mas eu quero te dizer, nós fazemos isso através da oração. Diga comigo,
oração. Então, a igreja foi levantada por Deus para preparar o caminho da segunda vinda de Cristo. Amém? E essa preparação da segunda vinda, preparando o caminho do Senhor, preparando o coração das pessoas para que elas recebam a Jesus Cristo, esse trabalho, um deles, ou talvez a maior forma desse trabalho, é através da oração. Deus chamou você para a oração, querido. Em Isaías 56, 7, você não precisa abrir lá, mas a Bíblia diz que Ele nos chamou casa de oração. Amém? Aleluia. Casa de oração para todos os povos. E Ele disse, eu vos congregarei e acrescentarei povo convosco. Ou seja, Deus ele não estava olhando apenas um povo, o povo de Israel, mas Ele estava contemplando um momento em que essa salvação iria se estender a todas as famílias da terra, a toda tribo, a toda língua, a todos os povos da terra. E nós temos um papel fundamental a respeito da oração. Então eu não quero que você nessa noite, porque é oração e é uma coisa que você não flui muito, é uma coisa que você não entende muito, que você desligue o seu botãozinho e fique passeando aí durante o culto. Amém? Eu preciso que você se esforce nessa noite para permanecer conectado com o que Deus quer falar contigo nessa noite. Porque apesar de ser oração, e apesar de talvez ser um tema que você talvez não entenda e não faça muito, é da vontade de Deus que você saia daqui nessa noite sabendo um pouco mais, fluindo um pouco melhor nessa área. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós vamos fluir um pouco no ensino para te dar essa sensação de segurança que você precisa. Amém? Aleluia. Nós vamos ousar a seguir as inclinações do Espírito nessa noite. Amém, amados? Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Veja que quando essa profecia estava se referindo à voz do que clama no deserto, que era João Batista, que viria do deserto clamando, preparai o caminho do Senhor. Veja que no momento em que isso começaria a operar, algo iria acontecer. Amém? Algo começaria a tomar forma. A Bíblia diz que todo vale seria aterrado, seria nivelado, ou seja, se houvesse algum tipo de irregularidade na terra, na planície, debaixo dessa palavra de Deus, as coisas começariam a se mover e o próprio Deus começaria a compensar aquilo que não estava ali fisicamente. Então ele diz, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Veja bem, aquilo que está baixo demais, amém? Com a voz do que clama no deserto, com essa unção disponível para preparar o caminho do Senhor, iria trazer então uma igualdade. Ou seja, algum vale, alguma terra que estava desnivelada, iria ser aterrada. Algum monte, algum outeiro, não é? Alguma montanha fora do esquadro, ela seria nivelada. Amém, queridos? Olha o que ele diz. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. Eu quero te dizer, se na época, ou se João Batista é uma tipologia da igreja de Cristo aqui na terra para a segunda vinda, porque João Batista diz respeito à primeira vinda, eu quero te dizer que coisas que estão fora do esquadro, coisas que estão desniveladas, vales que você encontra, não é, na sua caminhada cristã, pelo poder de Deus, eles podem ser aterrados.
pelo poder de Deus, essas coisas fora de lugar, essas coisas fora de esquadro, elas podem ser niveladas. Ele diz: os lugares escabrosos serão aplanados. E ele diz o porquê isso aconteceria. A glória do Senhor se manifestará. E toda a terra, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Ou seja, havia uma glória de Deus envolvida, sabe, na missão que João Batista iria ter de proclamar o caminho do Senhor. Aleluia, de preparar o caminho do Senhor. Essa voz, quando ela começasse a ecoar, a glória de Deus começaria a se manifestar. E eu quero te dizer que Deus escolheu a igreja para ecoar da sua voz aqui na terra. A igreja tem uma voz para este tempo. A igreja tem uma voz para esta estação que nós estamos vivendo. E no momento que nós entendemos isso e ecoamos a nossa voz, eu quero te dizer, a glória de Deus começa a se manifestar. E é por isso que vales serão nivelados, é por isso aterrados, é por isso que outeiros serão nivelados, é por isso que lugares escabrosos serão aplanados, aleluia, porque a glória de Deus começa a se mover e começa a colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 1. Vamos ver a definição desta unção operando na vida de João Batista. Bem, se a igreja é uma tipologia de João Batista, eu preciso entender um pouco melhor do mover de Deus sobre a vida dele. Amém? Então veja, a voz do que clama no deserto iria trazer a manifestação da glória de Deus. A voz que clama no deserto iria fazer ou manifestar a glória de Deus. Eu quero te dizer, querido, a forma que Deus tem para manifestar da sua glória, a forma que Deus tem para manifestar da sua presença na terra é através da igreja. Aleluia, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a boca de Deus na terra, a igreja é o braço do Senhor se movendo nessa terra, amém, a igreja é os pés do Senhor marchando nesta terra, avançando com o seu reino, aleluia. Lucas no capítulo 1, vamos lá, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13, disse-lhe porém um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Veja que o nascimento ou a concepção de João Batista foi resultado de oração, querido. Inclusive a voz que Deus queria liberar, a voz que iria clamar do deserto para fazer a glória de Deus, colocar tudo em ordem, foi gerada em oração. Aleluia. Ele estava em oração. Quando o anjo se manifesta para Zacarias, pai de João Batista, dizendo para ele: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então veja, para a voz ser gerada, precisou de oração. Sabe, nós como cristãos andamos por aí fazendo e tomando todo tipo de decisão. A gente não considera Deus, a gente não consulta Deus, a gente não vai em oração até Deus e a gente não sabe porque as coisas não estão funcionando. A voz que clama, que já era uma profecia que havia sido dita, a voz que clama no deserto precisou ser gerada primeiro em oração. Havia uma profecia no Velho Testamento, e nós falamos sobre isso na quinta-feira. O fato de Deus te dar uma palavra, o fato de Deus te dar uma promessa, não significa que essa promessa vá se cumprir automaticamente. Ele te avisa, Ele te anuncia para você pegar aquela palavra, para você orar sobre aquela palavra, para você crer sobre aquela promessa, para você confessar e agarrar as verdades daquilo que Deus te disse para fazer. E sabe uma coisa? Quando você ora a palavra, ela vai se manifestar.
Então, Zacarias, ele estava orando a respeito dessa voz que clama no deserto. Amém? Já havia sido profetizado em Isaías capítulo 40. Mas veja bem aqui, vamos continuar. Ele disse: Isabel, tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Existem algumas características, existem aqui algumas características de João Batista que se assemelham com a igreja. Amém? Lembra, eu falei que João Batista é um tipo da igreja. Assim como João anunciava a primeira vinda, a igreja anuncia a segunda vinda de Cristo. Amém? Nas suas devidas proporções. Agora veja, o que eu quero que você veja desse versículo: as qualidades, as características parecidas com aquilo que Deus nos chamou para ser. Veja o que o anjo disse para ele disse: você, ou ele, João Batista, será grande diante do Senhor. Quando sabe que Deus te fez grande diante dele? Você não era ninguém, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, ele te fez grande. Ele te fez como ele, imagem e semelhança. Hoje você está sentado nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Olha o que ele continua dizendo. Ele diz: não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Características que você e eu devemos ter. Grande diante do Senhor, não dado a bebida. Aleluia. Não beber vinho, nem bebida forte. Vamos deixar isso para lá, porque talvez você vai querer me perder já, né? Ele diz: e será cheio do Espírito Santo. Ou seja, implica aqui que para eu ser cheio do Espírito Santo, eu não posso ter uma vida cheia de bebida, cheia de vinho. Aleluia, o amém diminuiu drasticamente. Eu estou começando a ficar muito preocupada nesse momento. Amém, vamos continuar. Ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. No Espírito e no poder de Elias. Olha o que ele diz: para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabe, essa missão que estava sobre a vida de João Batista, eu quero te dizer, ela também está sobre a nossa vida hoje. Aleluia, de preparar um povo habilitado para o Senhor, de se permanecer cheio do Espírito Santo, de ser grande diante do Senhor e de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Como é, Sheila, que nós vamos fazer isso? Através da oração. A Bíblia diz que João Batista, ele viria no espírito e no poder de Elias. O que é que isso significa? Se você ler lá em 1 Reis 17, você vai ver que Elias chegou diante ele aparece quase que do nada. Ele aparece dentro de um cenário de uma nação completamente pervertida, completamente desviada e incrédula. Israel não seguia mais ao Senhor. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, o povo que tinha aliança com Deus, quando Elias entra em cena, sabe o que é que eles estão fazendo? Oferecendo os seus filhos em sacrifício a Baal e a outros deuses como Moleque. Crianças eram queimadas vivas a Baal como sacrifício. E eu não estou falando de povos pagãos, eu estou falando dos filhos de Israel. Eu estou falando do povo de Deus que tinha uma aliança com Deus. Então, quando Elias chega dentro desse cenário, Israel está totalmente desviada de Deus. Eles estavam criando seus filhos
E em adoração a esse Deus falso chamado Baal, eles jogavam seus filhos vivos no fogo. Precisava haver uma conversão do coração dos pais para com os filhos e do coração dos filhos para com os pais. Porque os filhos cresciam vendo outros sendo lançados e jogados no fogo. Mas sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo como este. Pode ser que naturalmente falando, pessoas não estão lançando seus filhos, sabe, no fogo, literalmente. Mas estão entregando seus filhos para todo tipo, sabe, de idolatria, todo tipo, sabe, de perversão. Entregando seus filhos sem nenhum conhecimento, não é? Sem nenhum entendimento do que estão fazendo. Entregam eles para a internet, entregam eles para todo tipo de doutrinação que está exigindo por aí. Alguns sacrifícios de crianças continuam acontecendo. E Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. E converter o coração dos filhos aos pais. Nunca, talvez, numa geração, houve, sabe, uma rebelião tão grande entre pais e filhos. A figura paterna está sendo manchada. A figura paterna está sendo roubada das nossas famílias. E através da oração, nós podemos, como João Batista, ir no poder e no espírito de Elias, aleluia, e converter o coração dos pais aos filhos, e converter o coração dos filhos aos pais, e converter o coração do povo de Deus de volta para servi-lo. E sabe, queridos, como é que isso vai acontecer? Através da nossa oração. Tudo que nós fazemos vai ser primeiro através da oração. Aleluia. Nós podemos executar o plano de Deus. Nós podemos executar a vontade de Deus na terra, alcançando pessoas, libertando pessoas, através primeiro da nossa oração. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 5. Abra lá comigo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, você conhece bem esse versículo. É aquele versículo onde Deus ele fala para Jeremias que desde o ventre da mãe dele, Jeremias já tinha sido conhecido por Deus. Ele já tinha sido consagrado, constituído por Deus para ser profeta. E então Jeremias, quando ele ouve isso a partir do versículo 5, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus diz para ele: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Aí no versículo 10, Deus diz: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e também para edificares e para plantares. Veja que o chamado na vida de Jeremias, esse chamado profético na vida dele, iria começar a destruir, a arrancar, iria começar a derrubar e arruinar. Eu quero te dizer, não vidas, mas o plano do diabo na vida das pessoas. E essa unção também iria levantar, edificar, iria plantar o quê? O plano de Deus na vida de pessoas. E como é que nós fazemos isso hoje? É através da oração, querido. É através da oração que você vai destruir as cadeias. É através da oração que você vai arrancar o plano do diabo do coração de homens maus e fazer com que eles se convertam ao Senhor. É através da oração que você vai gerar vidas para que elas sejam salvas. É através da oração que você vai plantar o reino de Deus na terra, que você vai edificar a palavra de Deus no coração das pessoas. E não me leve a mal. Eu quero que você entenda nessa noite. Nós estamos vivendo um tempo profético. Aleluia. Já foi profetizado. Homens de Deus já disseram em livros: nós estamos vivendo tempos proféticos.
Esse tempo chamado era da igreja, essa dispensação é uma dispensação, sabe, da profecia de Deus se cumprir. É uma estação, é um tempo onde Deus está se movendo. O primeiro sinal da dispensação iniciada no começo dessa dispensação chamada era da igreja, o primeiro sinal seria: vossos filhos e filhas profetizarão. Aleluia, o derramamento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o sinal é profetizar. Ou seja, o começo, sabe, o que seria o nosso chão, a nossa base para nos movermos naquilo que Deus tinha ou tem para nós, para essa geração. No Velho Testamento era o ápice de alguém poder profetizar, alguém poder ser usado por Deus e dizer assim diz o Senhor, era só para alguns seletos. Mas no novo nascimento você já nasce profetizando. Aleluia. Amém? No novo nascimento, como igreja de Cristo, você já nasce declarando, profetizando. Ele diz: filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões, sonhos, vossos jovens terão visões. Ele diz: derramarei do meu espírito sobre servos e servas. Aleluia. Então veja que essa unção profética tem a ver com a nossa missão como igreja dos últimos dias. Aleluia. Tem a ver com a missão que estava sobre João Batista, de proclamar o caminho do Senhor e preparar o coração das pessoas para o reino de Deus. Assim também nós preparamos o caminho do Senhor, nós preparamos o coração das pessoas, e isso é através da oração. Nós vamos arrancar, nós vamos destruir, nós vamos desarraigar o plano do diabo na vida das famílias brasileiras. Aleluia. E nós vamos plantar a vontade de Deus. Nós vamos plantar e edificar, aleluia, a vontade, o propósito de Deus e o reino de Deus sobre essa terra. Aleluia. Estamos falando de João Batista como uma tipologia da igreja nesses últimos dias. Amém? Então abra comigo lá em Lucas no capítulo 3. Lucas no capítulo 3, por favor. Nós vamos começar lendo a partir do versículo 1. Aleluia. Ele disse para Jeremias: eu te constituo sobre reinos e sobre nações. Quantos sabem que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos autoridade? Porque Deus nos deu domínio. Amém, gente? Ele nos deu domínio, nós temos autoridade sobre reinos, nós temos autoridade sobre nações. Não é uma autoridade terrena, ela não é uma autoridade humana, é uma autoridade espiritual. É por isso que a igreja não pode ficar calada com relação ao que acontece na sua nação, porque Deus nos constituiu como autoridade nesse lugar. Aleluia. Nós devemos nos posicionar em oração a respeito de coisas que acontecem na nossa nação, na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa família. Se tem coisa acontecendo que você não agrada, querido, que não está em linha com a palavra, comece a orar. Aleluia, porque você tem a autoridade da parte de Deus para manifestar a glória de Deus na terra, para manifestar a vontade de Deus na terra. Aleluia. Lucas capítulo 3, versículo 1. Eu quero começar lendo o versículo 2, só para deixar a coisa melhor para você entender. A Bíblia diz assim, olha: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Amém? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Quantos sabem, a palavra de Deus vindo é um mover do Espírito Santo? Quantos entendem isso? Porque a palavra e o Espírito são um.
Quando a Bíblia diz, muitas vezes no Velho Testamento, os profetas dizendo, e eu estava sentado à beira do rio, e a mão do Senhor veio sobre mim. Ou de repente ele fala, e veio a mim a palavra do Senhor. O que é isso? É uma unção do Espírito Santo, que não estava antes, mas agora a unção do Espírito, junto com a palavra de Deus, começam a operar. Amém? Então veja, a Bíblia diz que João Batista estava no deserto, e veio a ele a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Lembra, havia uma profecia em Isaías 40, que ele era a voz do que clama no deserto. Aleluia! Então, ele foi para o deserto, ele foi criado lá. Agora veja, quando ele está nesse lugar, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a ele. Aleluia! Ou seja, aquela profecia de Isaías 40, de repente, começa a se mover. E começa a atuar na vida de João Batista. Amém? Agora a gente vai voltar para o versículo 1, para você entender. Por que eu quero que você comece para o versículo 1? Porque a Bíblia aqui, ela dá detalhes da arena governamental. A Bíblia aqui vai dar detalhes da arena política. A Bíblia vai dar detalhes da arena eclesiástica, social e até militar. Quando o Espírito de Deus começou a se mover na vida de João Batista, ele começou a tocar essas arenas. E eu quero te dizer, querido, assim como nós, a igreja, somos um tipo... João Batista é um tipo da igreja. Eu quero te dizer, existe uma unção de Deus que tem chegado para o corpo de Cristo, para nós tocarmos a arena governamentais, para nós tocarmos a arena política, para a unção de Deus que tem vindo sobre nós. A palavra do Senhor tem vindo sobre nós, queridos, para atingirmos, afetarmos a área social, eclesiástica e até militar. Aleluia. Olha o que diz o versículo 1, ele diz, no 15º do ano do reinado de Tibério César. Veja que foi a palavra do Senhor se movendo, mas o registro fica bem claro quem estava no reinado naquele período. Aleluia. Ele diz, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia. Outra arena governamental. Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Oh, aleluia! Ou seja, a Bíblia nos relata quem estava na arena política, quem estava na arena governamental e até quem estava na arena, na autoridade eclesiástica, quando o Espírito de Deus começou a se mover sobre João. Aleluia. Olha que interessante, a Bíblia diz, ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e ele continua falando, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, nós vemos aqui o quê? A profecia de Isaías 40. Mas veja que a Bíblia é enfática em dizer quem é que estava na arena governamental e quem é que estava na arena eclesiástica, quem eram os líderes religiosos daquela época. Quando a palavra de Deus, quando o Espírito Santo começou a se mover sobre a vida de João Batista. Agora, vamos continuar para o versículo 10. Pula aí os versículos e vai para o versículo 10. Então, as multidões o interrogavam dizendo, ou seja, agora nós vemos essa unção operando na vida de João, tocando o povo, a arena social. As multidões vinham, eram arrastadas pela unção de Deus na vida de João, e elas vinham para perguntá-lo, dizendo, que havemos, pois, de fazer?
Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados. Publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos daquela época. Nós podemos dizer assim nos dias de hoje, que os publicanos eram os funcionários públicos. O funcionalismo público sendo afetado pela unção na vida de João Batista. Indo até ele, sendo atraído até ele, para fazer esses tipos de perguntas e saber o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer para eu entrar no caminho do Senhor, o que é que eu preciso fazer para eu entrar dentro da vontade de Deus. Eu quero te dizer, querido, Deus está levantando a sua igreja, e nós vamos, neste tempo, nós vamos afetar, nós vamos tocar arenas governamentais, nós vamos tocar as arenas eclesiásticas, sabe, líderes religiosos, pastores que podem estar desconectados daquilo que está acontecendo na nossa nação, mas eles serão despertados, aleluia, e eles virão, e eles vão dizer: ei, o que é que eu faço? Como é que eu posso contribuir? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu posso entrar dentro disso que Deus está fazendo? Aleluia, não fique surpreso se oficiais governamentais começarem a te ligar pedindo conselho. Se de repente você é colocado diante de uma autoridade, sabe, governamental, que você nem sabe como aconteceu, que você nem sabe direito como é que você foi parar lá. Mas eu quero te dizer, essa estação que nós estamos vivendo, o Espírito Santo sobre a igreja está afetando e tocando todas essas arenas. Oh, aleluia! E pessoas virão para a igreja para perguntar: me diga qual é a sabedoria de Deus nesse assunto. Me diga qual é o conselho de Deus. Como é que eu posso fazer e definir sobre tal e tal situação? Queridos, nós temos a resposta para o mundo. Nós temos a resposta para o mundo. A Bíblia diz que as multidões, os publicanos, vinham para ser batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Ele disse: também soldados, ou seja, a arena militar começa a ser invadida por essa unção que estava operando na vida de João Batista. A unção de Deus, aleluia, preparando o caminho do Senhor, estava tocando todos os níveis da sociedade, estava tocando todas as arenas da sociedade. Até os soldados estavam vindo a João Batista perguntando: ei, o que é que eu preciso fazer para preparar o caminho? O que é que eu faço para entrar dentro desse plano, dentro da vontade de Deus para a minha vida? E a Bíblia diz que ele diz: não maltrateis ninguém. Não deis denúncia falsa. Ou seja, não fale falso sobre alguém. Não levante acusação indevida. E contente com o seu salário. Não receba propina. Amém? Não receba propina. Não faça os acordos às escuras para você se favorecer. Aleluia! Queridos, essa unção de Deus, eu quero te dizer, se João Batista é o último profeta do Velho Testamento, eu quero te dizer, querido, nossa igreja, nós somos maiores do que João. Aleluia! Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós temos todos os benefícios que a nova aliança pode nos apresentar. Amém? A unção de Deus que estava sobre a voz do que clama no deserto, está sobre esta voz que é a igreja para este tempo.
E o diabo quer que você pense que quando você ora pela sua nação nada acontece, só piora. O diabo quer que você pense que quando você ora pelos governos eles só pioram, só fazem besteira. Mais ainda você vai dizer, não, eu orava, não orava e estava de um jeito. Aí eu comecei a orar, a coisa começou a piorar, então eu vou parar de orar. O diabo quer te enganar nisso. Mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade como igreja. Nós temos uma responsabilidade de preparar o caminho do Senhor. E essa preparação do caminho do Senhor, preparando o coração das pessoas para receber o Evangelho, é um trabalho em oração, querido. A unção de Deus vai afetar essas arenas que nós acabamos de citar. Amém? A unção de Deus é capaz, é poderosa para atingir todas as arenas na sociedade. Amém? Mas Ele precisa da nossa cooperação. E você precisa se submeter, como Ila disse aqui também tantas vezes, de se render a esse espírito de oração. Aleluia. Zacarias 12:10 fala do espírito da graça e da oração. Aleluia! Existe graça para orar, queridos. Para um tempo como este. Deus chamou você para um tempo como este. Aleluia! Você é bem estratégico no plano de Deus. Você não está vivendo nesta época, neste tempo, por acaso ou por acidente. Deus, antes da fundação do mundo, Ele designou para que você nascesse no ano que você nasceu, para que você nascesse dentro da família que você nasceu, para que você vivesse na cidade que você está vivendo agora, para você afetar com a unção de Deus, aleluia, sabe, e mudar cenários. Nós temos a unção da parte de Deus que muda cenários. Aleluia. Nós podemos mudar o cenário político da nossa nação, querido. Podemos mudar o cenário governamental da nossa nação. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 12. É uma passagem muito conhecida, eu sei que você já sabe dela. Atos capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então veja, ele lançou mão de alguns da igreja, maltratou, matou, né, a espada a Tiago. E o Datafolha diz que a popularidade dele subiu. E a margem de pontos era uma margem muito grande de favorecimento dele. Então ele decidiu. O Datafolha disse que o povo gostou do que eu fiz, então eu vou mandar prender mais. Pega aí o maioral deles, pega aí Pedro. E a Bíblia diz que ele prendeu também a Pedro. Agora, queridos, ele não prendeu Pedro só para pôr medo na igreja. Ele prendeu Pedro para matá-lo. Amém? Porque o Datafolha da época disse que se ele continuasse matando, o ibope dele ia subir. Amém? Então, a Bíblia diz que Pedro é levado para a prisão. No versículo 5, a Bíblia diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oh, aleluia! Ou seja, os planos que Herodes tinha era de prender João e matá-lo no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente. A igreja estava toda reunida, orando incessantemente. Aleluia, pela vida de Pedro. Amém? E a Bíblia diz que
No versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam um cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Nós ouvimos nessa manhã, queridos, que os anjos, eles atendem a voz do Senhor. Amém? Nós podemos liberar os anjos de Deus através da nossa oração. E os anjos, eles vão concordar e eles vão cooperar com a vontade de Deus na terra. Então veja, a Bíblia diz, Pedro estava correndo risco de morrer. E a Bíblia diz, amados, que a igreja estava orando por ele. A igreja fazia oração incessante por Pedro. Amém? E sabe de uma coisa? Eles estavam totalmente no lugar separado. Mas sabe, a oração, ela não tem distância geográfica. A oração, queridos, no reino do Espírito, coloca você no lugar onde a pessoa está. Ela começa a manifestar a vontade de Deus para aquela pessoa. Aleluia. E quando a igreja começou a orar, sabe do que aconteceu? A Bíblia diz que veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Aleluia. Você não faz noção do que acontece quando você ora. O diabo quer que você pense que a sua oração não passa do teto, quando na verdade anjos estão sendo liberados. Oh, aleluia! Para fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus que sai da tua boca, dando ordens no reino do Espírito. E anjos estão trabalhando, anjos estão trabalhando, anjos estão trabalhando. Eu quero te dizer nessa noite, aquilo que você pega em oração e que você não larga o pé, de que você não retrocede, mas você fica fiel à palavra de Deus, confessando aquilo que a Bíblia diz, confessando as verdades de Deus. Eu quero te dizer, existe atuação de anjos. E nesses últimos dias, a atividade de anjos vai aumentar. Aleluia. Não fique nem com receio de você começar a ver atividades de anjos, de Deus começar a revelar para você algumas atividades no reino do Espírito. Seus olhos serem abertos e de repente você vê a atuação, a atividade espiritual no reino do Espírito, porque estes são dias da glória de Deus se manifestar. A glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus vai se manifestar. Oh, aleluia! E assim como era no livro de Atos, onde nós vemos com tanta naturalidade, entenda a palavra aqui entre aspas, naturalidade, a ação de anjos, sabe, a atuação de hostes angelicais para cumprir a vontade do Senhor. Nesses últimos dias, essa atuação de anjos vai se intensificar. E Deus vai te dar, sabe, discernimento de espíritos, para você ver atividades no reino do Espírito, tanto de anjos como de espíritos demoníacos, mas não tenha medo, você tem autoridade sobre eles. Nenhuma arma contra você prosperará. Aleluia, nada que o diabo tentar contra você vai suceder, porque você foi ungido para um tempo como este. A unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Você foi chamado, assim como Esther, naquele momento onde ela olhou e disse: ei, quem sabe não foi para um tempo como este que eu fui chamada para o palácio. Eu quero te dizer, você foi chamado para um tempo como este, para manifestar a glória de Deus, para manifestar o caminho de Deus na vida das pessoas. Oh, aleluia! E vai ser através da oração. Por isso que a oração em outras línguas é tão importante, porque a oração em outras línguas vai te lançar para o reino do Espírito. E você não vai ser mais guiado pelo que sente, guiado pelo que vê. Você não vai ficar mais intimidado de fazer expressões do Espírito Santo que vem sobre a sua vida, porque você já não vai mais nem estar aí para o que o seu vizinho pensa sobre você. Você não vai mais nem estar aí para o que vão dizer de você,
porque já dizem que você é fanático, já disseram que você é louco mesmo, e você vai entrar com tudo no sobrenatural de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Existe um tempo sobrenatural chegando para essa igreja. O sobrenatural para andar em milagres, o sobrenatural para operar maravilhas, o sobrenatural para manifestar cura divina, o sobrenatural de Deus para abrir portas no reino do Espírito, o sobrenatural de Deus para abrir portas de favor, portas da graça de Deus operando sobre a tua vida. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Você pode só dizer que eu estou tentando te animar. Eu estou profetizando para a tua vida nessa noite. Aleluia. A glória de Deus vai se manifestar em São Luís. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. São Luís será colocada dentro do radar brasileiro. Oh, vai haver uma atenção de outras cidades, de outros estados para São Luís. E esta ilha será atraída, será lançada. Outras nações serão atraídas para cá. Você vai ouvir de São Luís no noticiário. E não vai ser mensagens, e não vai ser noticiário negativo, vai ser noticiário positivo. Oh, aleluia! Você vai ouvir o PIB desta cidade subindo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tudo porque a igreja está orando. Aleluia! Índice de desemprego nesta cidade vai acabar. Vai baixar. Nós decretamos números de desemprego caindo, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Carteiras de trabalho sendo assinadas, contratos chegando, negociações chegando, negociações milionárias acontecendo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós somos a voz do que clama no deserto. Nós somos a voz do que clama no deserto. Você já parou para pensar que essa voz que clama, não clama de um oásis e de um lugar de abundância, clama do deserto. Porque clamar do lugar de abundância e clamar de um oásis até o ímpio faz. Mas Deus chamou você para olhar ao redor e não ver nada frutífero, mas a voz do Senhor na tua boca vai fazer frutificar. Frutificar. Oh, aleluia. Portanto, nós dizemos, São Luís é frutífera. Esta cidade é frutífera. Esse estado é frutífero. E Deus vai fazer e criar aquilo que não existe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. 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 Ha, 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 ha. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Aleluia. Pessoas serão alcançadas. Famílias inteiras serão transformadas pelo poder de Deus. Haverá restauração, restituição nas famílias brasileiras. Brasileiras. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Coisas podem acontecer quando oramos, queridos. Aleluia.
Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Essa é a última passagem que nós vamos ler. Tiago capítulo 5. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Quando subirem já começa a fluir alguma coisa, tocar os instrumentos que nós vamos soar nessa noite. A voz vai soar nessa noite. Vamos ecoar a vontade de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 5. Você conhece muito bem essa passagem. Tiago capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração, diga comigo, a oração. Olha o que a Bíblia diz: a oração feita por um justo. Tem um justo aqui nessa noite? Oh, aleluia, tem vários justos aqui nessa noite. Ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa palavra efeitos aí no original do grego é a palavra energeu, que é a palavra que nós usamos para energia. Amém? Essa palavra energeu, a Bíblia diz que ela é poderosa, ativa, operante. A palavra energeu, ela cria poder nela mesma. Não é uma energia que quando ela é liberada, ela acaba. Mas na medida que ela é liberada, mais energia é gerada. Aleluia. Aleluia. É isso que acontece quando o justo ora. Amém? Poder de Deus, o energéu de Deus começa a se mover. É por isso que o anjo apareceu na prisão e uma luz foi iluminada lá. Porque o energéu que foi liberado da igreja começou a operar, começou a manifestar, aleluia, dentro daquela prisão. Mas olha o que a Bíblia continua aqui dizendo, no versículo 17. Ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Lembra que a Bíblia diz que João Batista viria no poder e no espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, que converteria o coração da nação de Israel. E que nós temos essa mesma unção, nós temos esse mesmo poder através da oração, de converter o coração dos pais aos filhos, de converter o coração dos filhos aos pais, de converter o coração daqueles que estão distantes de Deus, desviados de Deus, para voltar para o caminho do Senhor. Agora veja, Tiago, ele vai falar justo de Elias. Ele está falando da nossa oração como justo. Ele diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí ele vai dizer sobre Elias. Elias, que João Batista veio no poder e no espírito de Elias. E ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, diga comigo, orando. Então veja, Elias era um homem que tinha as mesmas limitações que você. Amém? Elias tinha os mesmos tipos de desafios e limitações que eu e você temos. Mas a Bíblia diz que ele, orando, aleluia, quando ele orou, a Bíblia diz, ele pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ou seja, quando Elias orava, os céus se fechavam. E quando Elias orava de novo, os céus se abriam.
Aleluia. Não havia, é isso que Tiago está tentando dizer aqui, porque a Bíblia diz, olha, ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. O que é que ele está querendo dizer? Que não havia nada de especial em Elias, não. Elias era um homem natural, com limitações, com fraquezas, do mesmo jeito que você e eu, queridos. Elias, depois de desafiar os profetas de Baal, depois de matá-los todos à espada, homem valente, depois de mandar fogo do céu, orando a Deus, ficou com medo de uma mulherzinha chamada Jezabel, se esconde dentro de uma caverna, e de lá não quer sair, e lá ele diz, Senhor, me mata, porque só eu sou fiel a Ti. Elias tinha altos e baixos, da mesma forma que eu e você temos, queridos. Mas ele orou. Aleluia. Mas ele orava. E quando ele orava, os céus obedeciam. E Elias orava de novo, e os céus obedeciam. O que é que esse versículo está nos mostrando? Que você não precisa ser especial, você só precisa orar, querido. Deus não quer que você faça milagre nenhum. Ele só quer que você se envolva com oração. Eu preciso da música do teclado. Teclado. Alô? Amém? Oh, aleluia. Eu preciso do baterista. Vamos ficar de pé nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Toque pelo seu coração. Amém? Toque por uma inspiração. Deixe que esses instrumentos sejam e sirvam de uma oração a Deus nessa noite. Porque Deus não está te chamando, sabe, querido, para ser o superstar. Só depois de você ser um superstar é sim que você pode orar e fazer alguma coisa. Não, Ele está nos mostrando, Elias tinha dificuldades, desafios, do mesmo jeito que você tinha. Mas ele orava. E quando ele orava, os céus apoiavam ele. E nessa noite, como igreja de Cristo, aleluia, nessa noite com essa comissão que está sobre nós, que é de sermos o João Batista do nosso tempo, de sermos a voz do que clama no deserto, de sermos a voz que prepara o caminho do Senhor. Nós vamos levantar as nossas vozes. E primeiramente, o que é que a gente vai fazer, Sheila? Orar em outras línguas. Porque é através das línguas que vem a direção pelo que orar. É através das línguas que vem a inspiração do que fazer depois. De qual direção tomar. Aleluia. Você está pronto para fazer céus se abrirem nessa noite? Assim como Elias orou e o céu se abriu e houve chuva, nós vamos declarar sobre a nossa nação a chuva de Deus, a chuva do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa geração, sobre os jovens do nosso país, sobre as crianças do nosso país. Nós vamos declarar a voz do Senhor, a voz do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família, a voz do Senhor tocando os nossos familiares mais diretos, os nossos familiares mais diretos. Oh, brachiquitelebraçandolobraça. Xarabasi que telebro chocorabassa carabacharabassa. Chorobo chacarabasi lelebro socorobo chatalabarabassa. Ragananebo chocorobo cheque telebra casa telebrocha. Oh, bracasanelevo ragashi telebro socorabacharabassa. Racandelevo robo chacarabassa talabro chocorabassa. Nós somos a voz do que clama. Oh, nós somos a voz do que clama. Preparai o caminho do Senhor. Preparai os corações dos homens. Oh, nós preparamos.
escravidão. Ouçam a voz do Senhor. Se você conhece alguma família destruída pelo diabo, acorrentada pelas trevas, comece a orar por essa família agora. Talvez você faz parte de uma família assim. Talvez pessoas na sua casa ainda não nasceram de novo. Levante essas pessoas em oração. Nós oramos pelas famílias brasileiras. Nós declaramos famílias restauradas, famílias inteiras restauradas. Nós chamamos ordem nas famílias do Brasil. Nós chamamos ordem, ordem divina, ordem divina nas famílias do Brasil. Oh, nós oramos por pais de família que estão debaixo da pressão e a opressão das trevas, pais de famílias desempregados. Nós declaramos empregos a esses homens, nós declaramos empregos às mães de família. Oh, nós quebramos toda a miséria, toda a escassez no nosso país. Nós declaramos o suprimento sobrenatural. Suprimento sobrenatural. Oh, rakasitelebro shokorobo satalabarabashurebresa. Sharabaseketa lamarona labariashi kitelebroso. Rakandele fure beshire lebora kasata labarabashite lebrosa. Oh, nós oramos pelas famílias do Brasil. Nós oramos pelas famílias do Brasil. Oh, nós oramos sobre a juventude brasileira. Diabo, Satanás, tire as suas mãos da nossa juventude. Tire as suas mãos, as suas garras da nossa juventude. Nós declaramos jovens libertos. Jovens libertos. Jovens libertos das drogas. Jovens libertos da prostituição. Jovens libertos de todo espírito de engano. Todo espírito de engano nesta era. Nós destronamos todo espírito de engano. Todo tipo de destruição. Todo tipo de destruição. Todo engano sobre a juventude brasileira. Caia por terra. Caia por terra. Caia por terra. Oh, nós declaramos jovens cheios do Espírito. Jovens cheios do Espírito. Jovens cheias do Espírito. Cheias da palavra. Cheias do Espírito. Ora cacetele bora pacha. Rakatorobosha karabasata labarosha. Rakatalabashoroborokotalabarabase ketelebrosha. Arobosha kitelebrasa talabarabasha talabrasa. Vamos fluir, vamos fluir. Oh, prakasha ketelebrosa talabarasa. Ore pelas crianças brasileiras. Crianças do nosso país. Satanás, tire as suas mãos das nossas crianças. Nós declaramos em nome de Jesus proteção sobre as nossas crianças. Proteção sobre as nossas crianças. Xarabasequeteleborosha.
Oh, nós geramos o plano de Deus para as crianças. Nós geramos a vontade de Deus para as crianças do nosso país, Senhor. Oh, rabarabashirelele braga rabarabarabrabrabrabrabrasatorobosha. Rakatorobosha karabasatolobrasata. Crianças cheias do Espírito. Crianças cheias do Espírito. Crianças cheias da palavra de Deus. Cheias da palavra de Deus. Rakatorobo shakarabasata labaraba sharabara. Rakatorobo shakarabada labarabata rabasherele bro rabasata labraka sata. Oh, brakashikete leborobo shakarabraka sata labraka sata labrasa. Sharabaramani de broconda lambrasa. Rapapaya yo borakashite lebrocosha cabraça. Oh, nós abalamos tudo aquilo que é abalável. Abalamos tudo aquilo que é abalável. Oh, nós lançamos por terra tudo aquilo que não tem fundamento da tua palavra. Tudo aquilo que não tem fundamento da tua palavra, nós lançamos por terra. Lançamos por terra. Xarabasirelebro rarabariara. Xarabasatarabashirelebora caxie bracaçatorobosa. Ha 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 ha. Oh, somos a voz. Somos a voz. Somos a voz do que clama no deserto. Somos a voz do que clama. Oh, preparai o caminho. Preparai o caminho. Prepare este caminho em oração, diz o Senhor. Prepare esse caminho em oração, diz o Senhor. Prepare o caminho. Prepare o caminho em oração, diz o Senhor. Sheketele barabasara bashirele. Arodobranda la frasiera barasando lo brashiebra la brasa. Harobo ribili livrando ruvrishi che li librissa. Arobo shikite librisi li librighi li librissa. Anjos do Senhor, anjos do Senhor, anjos do Senhor, ajudando nas tarefas e nas missões. Anjos, anjos sendo liberados para proteger nossas crianças, para proteger nossas crianças. Anjos liberados, anjos liberados, anjos liberados para proteger a nossa juventude, a nossa juventude. Anjos, 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 anjos. Xarabasarabarege de levraça. Xarabarabariavaraça. Alguns de vocês vão começar a ter visão aberta. Alguns de vocês vão começar a operar no dom do Espírito, discernimento de espíritos. Você vai estar fazendo algo e de repente algo será descortinado diante dos seus olhos espirituais. E você vai ver atividades no reino do Espírito. Shebracassata labaracetolobora. Arocundelevriaçatolomore bechete lebrosara baxiarabassa. Anjos, anjos, anjos sendo enviados para esta cidade. Anjos do Senhor, eu vejo agora mesmo, dos céus eles recebem ordens para descer neste lugar, para descer neste lugar. Anjos, 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 estão descendo para São Luís. Anjos estão descendo para São Luís.
Anjos estão descendo para São Luís. Anjos estão descendo, estão descendo, estão descendo, estão descendo. Anjos estão descendo, estão invadindo São Luís, invadindo. É uma invasão angelical. Invasão, invadindo todo o estado do Maranhão. Anjos invadindo todo o estado do Maranhão. Anjos invadindo. Eu vejo uma invasão de anjos. Uma invasão de anjos invadindo o Maranhão, invadindo São Luís, São Luís, São Luís. Oh, Racaciele braça. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A sentença de pobreza, a sentença de miséria, a sentença de escassez, a sentença que estava sobre São Luís, que estava sobre este estado, por causa de portas abertas, de homens maus e homens ímpios. Ei, essa sentença está sendo transformada agora, por causa da oração da igreja. Ei, onde havia sentença de escassez, vai haver sentença de abundância. Onde havia sentença de pobreza, haverá sentença de riqueza. Oh, xarabasata labracasata. Eu vou falar isso de uma forma bem tranquila, para você não achar que é empolgação minha. Mas eu vejo verdadeiramente o PIB desta cidade subindo. Eu vejo companhias, empresas chegando para construírem as suas bases nesta ilha. Eu vejo um aumento de riquezas nesse lugar, nesta cidade. E eu vejo o povo de Deus recebendo dupla honra. Eu ouço aquele versículo que diz: na sua terra, receberá o dobro. Receberá o dobro. E aquela área que seria envergonhada, meu povo, diz o Senhor, nunca será envergonhado. Nunca será envergonhado. Nunca será envergonhado. Haverá dupla honra sobre a minha igreja, diz o Senhor. Dupla honra sobre a minha igreja, diz o Senhor. Obrigado, Pai. Levante as suas mãos, nós já estamos encerrando. Obrigado, Pai. Nós recebemos tudo que o Senhor proferiu sobre nós nesta noite. E nós temos o compromisso de orar sobre essas coisas. De não só recebê-las e guardá-las no nosso coração, mas de trabalharmos com ela. De trabalharmos em oração com ela, até que ela se cumpra, Senhor. Obrigado pela abundância que está chegando. Obrigado pela atenção que este estado vai causar
nos próximos meses. Atenção dos olhos de todo o país para algo extraordinário acontecendo aqui. Não há atenção para a corrupção, mas a atenção para algo extraordinário que só Deus poderia fazer, só Deus poderia agir, só Deus poderia manifestar. Obrigado pela glória do Senhor, a glória do Senhor, nivelando todo vale, aterrando todo monte, todo outeiro, aplainando lugares escabrosos, a tua glória se manifestando, a tua glória, oh aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, aleluia. Você pode se assentar.